Bom, galera, agora chegou aquela parte que a gente dá uma volta no carro e testa ele para ver se ele realmente tem uma pegada esportiva, como a GM autodenominou ele, o Sport Six, ou não, né? Se ele é realmente um carro comum. Mas, antes da gente partir, eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal e nos dê uma ajudinha. Quiser dar um like aí, quiser compartilhar o vídeo, também nos ajuda bastante. E se tu ainda não viu a primeira parte desse vídeo, depois desse vídeo aqui, tu dá uma olhada no outro, porque a gente mostrou todos os detalhes do carro, contou um pouco de história e tal, as características, e ali ele tá um pouquinho mais completo. Agora é só realmente as impressões ao dirigir. E vamos lá, que é isso que a gente gosta de fazer. Isso aí. Bom, antes de sair, eu queria mostrar uns detalhezinhos que a gente não mostrou no outro vídeo. Esse carro aqui ele tem, por exemplo, o botão de start-stop. É já de se esperar, porque a chave era do tipo presencial, né? Mas ele também tem regulagem do volante, tanto em altura quanto em profundidade. Inclusive eu botei bem para trás aqui para mim, porque é a posição que eu me sinto mais confortável. Isso é ótimo, porque tu consegue ajustar bem a distância das pernas até os pedais e também a dos braços pro encosto aqui, ficando numa posição que é confortável para ti e também mais segura. Bom, uma das coisas que a GM fez nesse carro para tornar ele um pouquinho com uma pegada mais esportiva, ela endureceu um pouco a suspensão dele. Então ela é em torno de 12% mais dura do que a versão sedã. Isso é perceptível, por mais que algumas pessoas digam que não, é perceptível sim. Quando tu anda no paralelepípedo, tu sente que o carro joga um pouquinho para os lados mais do que a versão sedã. Mas ainda assim não é desconfortável. Então, para mim tá bom, né? Ele faz curva melhor, ele tem uma estabilidade muito boa e é isso que a gente busca. Apesar de que, mesmo ele tendo uma estabilidade boa, que a gente não vai botar aqui altas velocidades, porque nós estamos dentro de uma cidade, né? Mas eu sei de pessoas que já testaram na estrada e comprovaram isso. Ele não tem suspensão independente multilink, como alguns outros concorrentes têm, como por exemplo o Civic, né? O Civic novo tem suspensão independente na traseira, esse aqui é barra de torção. Teoricamente seria pior, mas a GM conseguiu chegar num meio termo aí, numa condição que ela ficou equilibrada. Eu não achei nada de... não achei ruim. Um pouquinho mais dura. Não ela é um pouquinho mais firme, né? Antes eu falei do motor que tinha uma pegada com torque bem cedo e tal, que priorizava as baixas rotações. E a gente percebe isso enquanto está dirigindo aqui. O câmbio está programado para trabalhar sempre abaixo dos 2.000 RPM. Ele só sobe realmente o giro quando tu pisar fundo no acelerador, que daí ele entende que tu realmente está precisando disso, né? Esse câmbio aqui, ele não tem uma opção Sport, onde trabalharia com os giros um pouquinho mais altos. Porém ele tem a opção do modo manual. E é um modo manual que, apesar de trocar as marchas no sentido que eu considero o oposto, ele é bem interessante, porque ele não tenta fazer assim, que ele troque por ti, né? Se tu, por exemplo, quer manter o giro bem alto, tu consegue. Eu posso reduzir uma marcha aqui, ó, e ele fica segurando nos 4.500 e não troca. Os outros câmbios que se dizem com modo manual, quando tu faz isso, ele entende que tu errou a marcha e daqui a pouco, depois de um certo período, ele volta para uma marcha normal, que seria a mais econômica. Só dele um trancaço agora aqui. Ele deu um trancaço, mas é porque eu estava segurando o pé no acelerador, né? Inclusive isso é importante falar, essa aqui já é a terceira geração desse câmbio automático de 6 marchas da GM. E a GM vem fazendo um trabalho muito bom com esse câmbio aqui. Eu acho que ela é a única montadora do mercado hoje que fabrica ainda o seu próprio câmbio, não está adotando nem o câmbio da Aisin, que é hoje quase padrão em todas as montadoras, nem da ZF, ou da ZF, né, que está vindo em alguns outros modelos de carros. Isso eu considero mérito para a GM, porque ela conseguiu evoluir. Todas as outras partiram para o modelo mais comum. Que não é demérito também. Não, bem pelo contrário, né? Todo mundo sabe que o câmbio da Aisin é ótimo. Mas a gente sabe que para desenvolver um câmbio e chegar nesse nível que eles chegaram é caro. Então, pô, investiram bastante nisso aí. A direção desse carro ela é elétrica, então prioriza o conforto e ao mesmo tempo a economia de combustível. E ela tem assim uma pegada um pouquinho mais pesadinha. Ela não é uma direção extremamente leve como a gente está acostumado a pegar em alguns carros. Mas eu vou dizer para vocês, extremamente confortável. Não precisa ser mais leve do que isso. Mas até que parado eu achei bem leve até. Não.
É que tem alguns muito mais leves, né, Gustavo? Tem alguns que estão quebrados, né? Que a gente sempre fala, né? E uma coisa que era grande reclamação na versão antiga é que o consumo desse carro era muito alto. Quem tem o modelo antigo aí sabe que na cidade ele bebe bastante. Esse aqui melhorou. Não vou dizer que esteja assim, uau, é o mais econômico do mundo, né? Mas ele já ficou bem melhor. Então tu consegue aí fácil médias de 7,5 km por litro num trânsito bem pesado andando a gasolina. Eu considero isso muito bom para um carro que ele é, para o peso que ele tem 1.320 kg, então com todo esse conforto, essa potência, é um número legal. Se tu andar com o pé bem leve, tu consegue até mais de 9 km por litro dentro da cidade, se não pegar muito trânsito também. Que era o que estava acontecendo até ali, ó. Tava marcando aqui em torno de 8,5, né, se eu não me engano. Na estrada, esse número obviamente melhora, mas ele não se torna aquele número absurdamente bom, como a gente vê em alguns carros que chegam a 17, 18, até 20, né, já vi alguns acontecer. Esse aqui fica em torno de 14, 15, de novo, número excelente para o que ele oferece. Ele tem, basicamente, o motor é muito parecido com o da Volkswagen, né? Tem os dois 1.4 e os dois com mais ou menos 150 cavalos, né? Uma tendência de mercado, né, o downsize. Mas é interessante que é exatamente a mesma potência, né? E usam exatamente o mesmo Mas tipo... Mas esse aqui, a etanol, tem 3 cavalos a mais. Tudo bem. Mais ou menos a mesma potência. E basicamente o mesmo câmbio também. Mesmo câmbio não, mas tipo, o mesmo estilo de câmbio, 6 marchas também, né? Só que a Volkswagen tá com o Tiptronic, que é fabricado pela Aisin. Pela Aisin, isso. Tá, e tu vai querer dirigir? Não, eu sei não que quer, não né? querer. Nunca quer, né? Vou tentar mostrar uma coisa aqui que eu não curti muito. Vou desligar aqui o carro. Tá. Espero ele apagar essas coisas tudo aqui. Ó, foi. Boa. Obrigado. Ele lembra que tu deixou a chave dentro quando tu abre a porta, viu? Isso. Isso é interessante. Dá sempre um aviso. Eu vou ligar aqui ele. O MyLink vai startar aqui. E ele entra nessa tela de uma mensagem de atenção para não tirar os olhos da estrada durante a direção. Só que ele não sai dessa tela aqui. E tu é obrigado a clicar no confirme. Nós andamos um tempão com essa tela ligada e aí eu tenho que vir aqui e obrigatoriamente colocar o confirme. Ele poderia deixar essa tela durante um tempo e depois sumir, né? Tem vários carros que são assim, inclusive o concorrente dele direto, o Civic, geração 10 aí, tem o mesmo detalhe na tela. O dono daquele Civic que eu gravei também não gosta disso. Acho que uma coisa que faltou falar desse carro, e é bem interessante, é que ele tem aquele função de start-stop, né? Quando tu para numa sinaleira, ele desliga o motor para economizar combustível. Isso na teoria, por quê? Porque existe um teste nos Estados Unidos que os caras já comprovaram que é necessário ficar mais de 9 segundos com o motor desligado para realmente começar a dar economia de combustível. Abaixo disso, então não vale a pena. No trecho que a gente está aqui andando, o motor desligou algumas vezes e a gente não ficou 5 segundos. Então, realmente não valeu a pena, porque tu acabou consumindo mais combustível para religar o motor do que deixando ele na lenta naquele período. Mas isso é uma função bem interessante quando está com o trânsito assim, mais pesado e tu vai ficar mais tempo parado numa sinaleira. Muita gente não gosta, não é o fato de ter o start-stop, e sim o fato de tu não poder desligar. Posição de dirigir muito boa, hein? Bem legal, né, cara? Uma coisa que me chamou a atenção no outro, e nesse eu até não falei, mas agora eu vou falar, é o espaço para as pernas. Ele tem um espaço gigante aqui assim, ó. Olha o que tem o Gustavo aqui dos joelhos até o painel. É enorme. Tanto que eu acho que esse é um dos motivos que a GM nem colocou airbag de joelho para o motorista. Não é necessário. Posição de dirigir muito boa. Painel muito bonito, com um mostrador bem visível aqui, né? Bem interessante. Suspensão realmente um pouco mais dura, direção na medida certa. Câmbio com funcionamento muito suave. Eu senti aqui atrás o botãozinho aqui, ó, já queria trocar de marcha aqui atrás. Não é controle do rádio. Aqui é volume. Bom, esse carro aqui ele tem hill holder, ou assistente de partida em rampa, que ajuda bastante quando está parado numa lomba, né, para não deixar ele cair para trás, lomba ou ladeira. E Gustavo, tu que gosta de falar dessa parte, como é que é a manutenção desse carro aqui, cara? Cara, a manutenção é bem barata, na verdade é um dos... Eu fiquei impressionado com o valor, né? 3.260 mais ou menos até os 60 mil quilômetros. Por que eu fiquei impressionado? Porque assim, é quase do preço de um carro popular, que está aí na faixa dos 3 mil. E esse carro aqui tem motor turbo, então ele usa um óleo bem mais caro.
Normalmente é só isso que as montadoras fazem, elas trocam o óleo, né, e algumas pecinhas, alguns componentes nessas manutenções programadas. E o óleo do turbo é com certeza uma coisa que pesa bastante. Se eles conseguiram chegar nesse valor, então mérito da GM, porque normalmente o motor turbo é bem carinho. Inclusive o presidente da GM falou que a manutenção desse aqui era a mais barata do segmento. Deve ser mesmo, Deve eu ser. não duvido. Não comparei com todos os outros, mas quando eu me lembro de alguns tipo Jetta, que bem salgadinha, bom. Agora ele apagou. E é engraçado que quando ele desliga ali, ó, o conta-giros não fica totalmente no zero. Para avisar o motorista de que realmente tá com o motor ligado, ele só tá na função desligado para economizar combustível, ele fica no meio termo, entre o 0 e o 1. Aí tu tirou o pé do freio, como o Gustavo acabou de fazer, e o motor já liga automaticamente. Tá, Gustavo, mas qual é a tua conclusão sobre o carro? Tu teria um? Cara, eu gostei, eu achei o carro muito equipado. Existe um mais equipado ainda que esse, né? Mas eu achei que já com muita coisa, com um espaço muito bom. O porta-malas eu achei pequeno pro porte do carro. Eu acho que deveria ter um porta-malas no mínimo maior do que um Sandero, por exemplo, que tem 320 litros, né? Mas aqui interno eu achei grande, que é o mesmo que praticamente o mesmo tamanho do sedã, né? Acabamento eu achei bacana. Algumas coisas me incomodaram, tipo a cor aqui do volante e tal, mas basicamente isso, né? Não sei de nenhum problema crônico do carro. Sabe, Felipe, algum problema crônico do carro? Não, esse carro aqui, o único problema que as pessoas reclamam é o fato de começar a fazer barulho mais cedo. Não sei. Então não tem nenhum problema de manutenção muito grave, sabe? Um carro que tem um motor que anda muito bem, né? Um motor turbo com um desempenho bom. Então, cara, muito bom mesmo, recomendo. Eu gostei também, concordo com as tuas palavras, Gustavo, só tem um pequeno detalhe. Esse carro, quando ele foi lançado, ele estava bem abaixo dos concorrentes na tabela de preço. Então assim, ele era mais barato que o Golf, ele era mais barato que o Focus, e a GM parece que deu uma crescidinha no olho aí, ela subiu bastante os preços do Cruze, né? Hoje, claro que o Focus tem uma versão 1.6 bem simples, o Golf tem uma versão 1.0 bem simples, e aí sim, esses partem da base de 78 mil reais, né? É meio até injusto comparar. Mas quando a gente compara o intermediário, que seria o LT desse aqui, eles estão assim, esse aqui está um pouquinho acima dos concorrentes. E aí de novo, né, eu acho que a GM perdeu um pouquinho a essência do carro, porque quando ela lançou ele era um pouquinho abaixo, agora ele está um pouquinho mais caro. É só o que me incomodou. Mas vamos dizer por que isso, né? Porque hoje em dia ele é o terceiro, né, no mais vendido, né? De novo, né, Ele cresceu perde, o olho, né? ele perde pra Toyota, pro Corolla e perde pro Civic, né, pra Honda. Então ela é a terceira hoje em dia, então ela cresceu o olho realmente, como o Felipe falou, né? Exato. Eu acho que o justo era tu manter a estratégia inicial e, vender um carro a um preço mais acessível. Que já era caro também, né? Vou te dizer que, de novo, pessoal, o pessoal já falou no outro vídeo, né, mas bem melhor que o Corolla. Mas eu vou dizer até uma coisa melhor também, né? Se tu tiver um cara bom de negociação, tu arranca um belo de um desconto. O Kramer acho que não queria falar quanto é que ele gastou, mas como ele é meu colega de trabalho, ele já trabalhou muito tempo em compras, eu sei que ele é bom de negociação, né, Kramer? A gente tenta. Exato. E ele conseguiu arrancar um descontinho de só 7 mil reais. Então, bem negociadinho, com um cara competente, tu arranca e coloca ele num preço bem razoável. E realmente, o Civic Touring, por exemplo, que é bem mais caro, né, ele é um carro muito completo, mas o Corolla em si, realmente, olha, é um carro que realmente, eu já falei várias vezes que me deixou muito a desejar pra mim, né. Cara, eu sei que tu era fã do Tempra, cara, então não adianta tu ficar falando isso, Não, né? tempo não. Maréia. Também não. Né? Então tá, galera, eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, faça aqui embaixo nos comentários, que na medida do possível a gente vai responder a todos. A gente quer também ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham do Cruze, desse carro como um todo. Se a gente, assim, conseguiu entender direitinho qual era o proposto dele, se ele tem algum problema que a gente não viu ou não está sabendo, coloque aqui embaixo, porque com certeza vai ser útil não só para nós, como para todo mundo que lê os comentários também. E a gente queria agradecer o Kramer de novo, né, por ter nos dado essa brilhante oportunidade aqui de testar o Sport Six. Carrinho bem interessante. Hoje, praticamente sem concorrentes no segmento, né, porque quando ele veio em 2011 tinha um monte de concorrentes, hoje já não tem mais. Mas ainda se torna uma boa opção de mercado. Realmente, essa categoria que ele tá, é uma categoria que tá morrendo, né? Exato. Não existe mais, quase. Então tá, valeu! Valeu, pessoal!
Sabe que a primeira vez que eu vi esse carro, eu vi na Austrália. Eu vi antes de ser lançado no Brasil, em 2011. Tava na Austrália lá e já tava lá, só que era Holden, né? Holden Cruise. Aí eu tirei umas fotos e mandei pro Brasil aqui pros amigos. Aí um mês depois foi lançado no Brasil também. Que chique, hein? Eu vi Morou antes. na Austrália, né? Morou no exterior. Ah, não é pra qualquer um, né? Bom, acho que primeiro, antes da gente começar a falar sobre... Ah, não. Aí não, né? Eu só não deixo ele cagar em cima do carro, pô. Bah, aí tu tá de sacanagem, né, meu? E aí, BTV? Deixa eu começar começando. Deixa eu começar começando é bom, né? Começando, É, olha essa aí. é boa. Tá bom, chegar chegando. Uhum. Porta-malas dele tem abertura elétrica. Opa, e tá cheio de tralha aqui, não é legal. Uma coisa que é interessante desse carro... Peraí. É, eu vou mostrar a chave do Fox, não dá, né? Eu devia ter gravado o que tu falou agora há pouco. Eu tava falando mal do Uno e do Mobi, cara. É sério isso? Mas o Mobi tem pavor daquele carro? Mas tu tava falando mal de Fiat, cara. Eu não acredito nisso. Tem pavor daquele carro. Eu quero gravar aquele carro pra dizer que o carro não precisava existir. Ah, tá bom. Cara, eu tenho uma raiva do Corolla. Sempre do nosso jeito, nunca como a gente planeja. Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal. Também pode dar uma olhada no Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, que coloca vídeos todos os dias. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.